A gente vai conversando aqui, eu e o Daniel passando essa habilidade, essa capacidade energética que é a energia da adaptação, que nós vamos trabalhar hoje, nessa nossa segunda live do planejamento pessoal energético. E se vocês quiserem fazer perguntas, vão perguntando, interagindo, porque a gente vai responder, né? Conforme a gente pode olhar as perguntas aqui. Então, Dani, vamos lá. Como que é essa energia de adaptação? Obrigada, Elisa, por falar que o som está perfeito. É a imagem só, né? Mas deve ser uma questão da internet. Dani, fala aí, começa, né, explicando, porque eu acho bem interessante começar com essa parte comportamental. Você colocou que alguns dos temas hoje vão ser a delimitação do espaço, a não invasão, né? E, claro, eu sempre vou trazer essa visão energética, mas coloca aí para as pessoas o que é para você, para o humano, para esse desenvolvimento humano comportamental que você trabalha, a energia da adaptação. Na verdade, né, Júlia, uma coisa está interligada na outra, né? Tanto a parte comportamental quanto a energia. Então, isso que é o legal das nossas lives, porque esse conhecimento em conjunto amplia a visão das pessoas com relação a essas energias, né? E essas capacidades humanas. Então, a gente começa falando que essa energia da adaptação, né, é a forma que a gente delimita as situações, não permitindo invadir o espaço dos outros, nem permitindo que os outros invadam o nosso espaço. E é muito comum a gente perceber na família, no círculo de amizades, no trabalho, o quanto às vezes a gente é invasivo, né? E o quanto isso é danoso, não só para a gente, né, quanto para as pessoas, e às vezes também quando as pessoas invadem o nosso espaço, principalmente na parte de trabalho, né? Que às vezes você tem o grau de hierarquia em que as pessoas sentem que elas mandam em você, que elas invadem o teu espaço, que elas têm o direito de invadir o teu lar, a tua casa, com horários absurdos, às vezes com forma de se comunicar. Então, é toda aquela energia que a gente percebe que há a necessidade de uma regulação, né? De a gente se regular diante das situações, de a gente perceber o clima, de a gente entender até que ponto pode, até que ponto não pode, a capacidade de dizer não, porque isso interfere diretamente na nossa energia e, consequentemente, na nossa vida, né? Depois eu vou dar alguns exemplos bem legais aqui, mas eu queria devolver aqui a fala para você, perguntando assim, né? Você que lida bastante com a parte emocional das pessoas, o que você percebe que acontece mais frequentemente nesse sentido de invasão, né? Que pode ser nos relacionamentos, num casamento, às vezes um casamento abusivo, né? Existe isso também. Como é que funciona essa parte energia, essa parte bioquímica, quando a gente fala na energia da adaptação? Como é que funciona para você? É tão legal isso. Quando você estava falando esse exemplo da invasão, né? Eu me lembro que na época que eu dava os cursos de formação em mentoring e coaching do sistema ISOR, eu explicava muito que é como se fosse uma cerquinha, né? Que a gente tem, o nosso corpo é uma casa e toda casa tem sua cerca. E a gente tem esse muro, né? Que a gente precisa saber se o portão vai estar aberto ou não, se alguém está invadindo o nosso espaço, essa delimitação realmente. E aí, quando a gente traz isso para o campo energético, é preciso relembrar da nossa primeira energia, nossa primeira capacidade que a gente trabalhou na primeira live, que é a energia do dimensionamento. Então, a gente se dimensiona. Aí eu expliquei. A dimensão, ela dá uma noção de um tamanho. Então, imagina que a gente vai ter um determinado tamanho. E, realmente, eu expliquei também na live anterior, que a gente vai ter mais ou menos essa energia muito parecido, assim, dos nossos 0 aos 7 anos, nosso primeiro CT, que é um dimensionamento. Eu estou pequenininho e estou crescendo, me dimensionando. Agora, chega o momento de adaptar. Ou seja, eu já tenho um determinado tamanho. Como que eu me ajusto
com essa minha dimensão aqui nesse mundo. Nessa segunda capacidade que a gente está falando, aqui vai entrar muito as nossas emoções, o nosso sexto sentido, a intuição. Aqui a gente vai para um passo a mais. Na primeira capacidade, que foi o dimensionamento, eu falei muito da gente cuidar do nosso corpo físico. E agora eu vou falar do amor pelo nosso corpo físico e da minha aceitação por mim mesma. Nós vamos trabalhar muitas etapas ainda. Hoje, o amor não é o meu amor para o outro, é o amor por mim. Então, essa capacidade que você colocou, essa atitude da não invasão, né, que você colocou agora, ela tem muito a ver com o quanto eu me aceito e o quanto eu me amo, porque quanto mais cuidado eu tenho comigo e autoaceitação, autoamor, mais eu consigo delimitar até onde os outros podem ir comigo. E o quanto eu também preservo e respeito a minha relação com o outro. E esse nível da adaptação, essa energia, ela está diretamente relacionada ao relacionamento. Foi legal que você usou o exemplo do relacionamento de casal, porque aqui nós vamos lidar com o chakra sacro, que eu já vou explicar, vou mostrar a figurinha, né, que é mais fácil das pessoas entenderem, que tem a ver, sim, com a relação a dois. Né? Isso é bem interessante. Boa noite a todos que estão chegando. Aí, Dani, eu estava... Não sei se você queria falar alguma coisa, se eu te cortei. Sim, nesse sentido, não, só complementando, né, que é uma coisa bem interessante. Eu até fiz anotações aqui de algumas situações. Né? Quando a gente sente medo, o que a gente atrai? Crítica. Quando a gente sente vitimismo, o que a gente atrai? Agressividade. Quando a gente sente baixa autoestima, que é isso que você acabou de colocar, né, que faz parte disso, a gente atrai o quê? O desprezo. E quando a gente sente o controle, né, que a gente está controlando, aquela ilusão de que a gente está controlando alguém ou alguma coisa, a gente tem, por outro lado, insubordinação. Então, essa colocação de olhar para si, de perceber como você está, como que é a tua energia, usando a capacidade do dimensionamento, né, para entender as situações, até que ponto as pessoas invadem, até que ponto você está entrando, né, é muito comum em família isso, porque tem um vínculo emocional envolvido, né? Às vezes você, como filho, você invade o direito de escolha dos pais, né? Ou vice-versa também. Então, existe essas questões familiares, né, que envolvem esse laço emocional, que são extremamente críticos na hora de você saber olhar para isso de uma maneira coerente e ver se você não está perdendo energia, se você não está atrapalhando o livre-arbítrio das pessoas, né? E, como eu falei, até interferindo energeticamente na vida delas, e é uma responsabilidade, né? Quando a gente invade, sempre tem a lei do retorno. A gente está invadindo o espaço de alguém. É muito comum, até nas sessões de mentoria, a gente perceber assim, a pessoa não sabe que está invadindo, porque às vezes é muito sutil. Mas quando ela invade, e isso está acontecendo, ela acaba vivendo experiências que não são dela, são da outra pessoa. Isso é um ponto muito interessante que eu noto, porque é uma maneira que a vida mostra de que ela precisa soltar, né? Ela precisa largar, porque senão ela vai começar a viver experiências, ela vai dizer, nossa, mas tudo está acontecendo comigo. Por quê? Né? Porque eu estou entrando na energia da outra pessoa. Então a natureza é tão sábia que ela deixa a pessoa vivenciar experiências que deveriam ser de outro, que ela está invadindo, para ela se tocar, para ela perceber, não, peraí, está errado, né? Às vezes um filho querendo ser ou substituir um pai, por exemplo, né? Até é muito comum, porque... o pai está lá presente, mas o filho...
Pode falar. Até porque essa própria invasão que você falou, há uma mistura ali de campos, tanto de lugar quanto de campo energético mesmo. E aí foi bem legal você comentar essa questão de pai e filho, porque essa capacidade da adaptação, e energeticamente eu coloco aqui o chakra sacro, eu já vou mostrar, que é o nosso segundo chakra, a gente está começando a trabalhar a hierarquia nesse nível. Quem conhece um pouco das constelações, se alguém aqui que está assistindo é constelador, ou se já ouviu falar de constelação familiar, Bert Hellinger coloca muito essas 3 ordens, né? São as 3 verdades, a hierarquia, o pertencimento e o amor. E a hierarquia é eu ocupar o meu lugar na família e no mundo, porque se eu nasci, eu posso ocupar um lugar. Aí vem essa autoaceitação nossa, já mais ampla, que eu gosto muito de trabalhar com essa visão da ciência da comunicação energética, não só falar de nós humanos na nossa pequena humanidade, mas no nosso contexto amplo. Se a gente nasceu é porque nós podemos ocupar um lugar nesse planeta e cada pessoa ocupa o seu lugar aqui e tem esse lugar, tem essa hierarquia, né? Cada um nasceu em determinado dia, horário, naquela família e ali vai tendo cada vez a sua, né, naquela família, naquela ordem dos irmãos, enfim. Isso é para ilustrar o quanto realmente, às vezes, a gente está fora do nosso lugar. Não só como pais e filhos, ou entre irmãos, mas também não nos posicionamos, não nos aceitamos vivos aqui, podendo ter essa adaptação. E eu fiz um trocadilho aqui, pensando que você sabe que eu gosto de intuir algumas coisas e pensar algumas coisas interessantes, e eu fiquei pensando agora, pouco antes de começar a live, o que é adaptação, e me veio assim, ad, né? Ad, que é um prefixo de junto, com apto. Então, ad apto, eu estou junto com a minha aptidão. Essa capacidade de adaptação, eu estou junto com a minha aptidão, ou seja, a gente fez a nossa primeira capacidade na live passada, eu me dimensiono, tenho meu corpo físico, é uma atenção muito para o meu corpo físico. Agora que eu já me dimensionei, eu me coloco aqui no meu lugar, olho para esse mundo e com uma aptidão, eu junto com uma aptidão, que é uma energia, né, que a gente tem, eu caminho, eu me adapto. E é interessante que Darwin já falava sobre a nossa seleção, né, pelo meio, pela adaptação. Se eu não me adapto, se eu não uso da minha aptidão no meu caminhar, eu sou levado, excluído, vamos dizer, porque eu preciso me adaptar, eu preciso fazer essa seleção natural com a minha aptidão, sem perder a minha singularidade, mas caminhar me adaptando às coisas e respeitando o espaço do outro, me ocupando o meu espaço. Então, eu achei assim essa ideia do junto com a minha aptidão, eu achei interessante a gente trabalhar essa visão, assim. E sim, eu vou deixar você falar um pouquinho, que depois eu quero mostrar o chakra para as pessoas poderem entender também um pouco mais dessa parte energética da adaptação. Mas pode falar aí agora, que eu sei que você já está querendo. Fala. Então, a gente fala de energia, né? Energia, o campo morfogenético, tensor, clima, egrégora, até anotei aqui, campo morfogenético, ressonância mórfica, né? Maravilhoso. Campo unificado, que vem da física quântica. Então, tudo isso, na verdade, é tudo uma coisa só.
Então, as pessoas têm, às vezes, os conhecimentos, né, de diversas áreas, e elas, quando a gente entende a energia, e falando dessa questão de adaptabilidade, né, a gente tem que entender também que nós somos responsáveis pela nossa energia, e a nossa energia ela tem o poder de passar para as outras pessoas, quando nós estamos bem, a positividade, e também quando nós não estamos bem, a negatividade. Olha que responsabilidade isso, né? Então, se você tem um grupo de 100 pessoas, e olha que interessante, em torno de 5, 10 pessoas estão positivas, estão bem, elas têm a capacidade de mudar o tensor das outras que não estão. E aí, esses Isso outros, ou os outros, ou nós, né? Se a gente é, nesse caso, os outros, há uma adaptação à energia, né? As pessoas se adaptam a essa alta ou baixa, ou enfim, X frequência. É isso que você quis dizer, né? É isso que a gente tem que trabalhar, né? Porque essa responsabilidade ela é gigantesca, né? Elas se equilibram, né? Quando a gente está bem. Então, às vezes a gente entra numa reunião, né, de trabalho ou a gente está lá e tem as pessoas que estão uma segunda-feira todas emburradas, tal. Se você entra com bom humor, se você entra com uma fala diferente, animado, você faz com que essas pessoas se equilibrem pela tua energia também. Agora, se você entra numa postura conflitiva, de crítica, isso também vai fazer o quê? As pessoas se regularem a essa energia, elas vão ficar potencializadas com isso. Né? Eu lembro muito claramente que tinha um chefe e ele era extremamente agressivo, né? Então as pessoas tinham muito medo dele e ele entrava na sala, uma sala com 30 pessoas, e toda vez que ele já chegava gritando, ele já chegava humilhando. As pessoas tinham muito medo dele. E foi interessante uma vez, né, que a gente pôde perceber isso, até as pessoas que não têm o conhecimento energético, elas conseguiram perceber isso fisicamente. Teve um determinado dia, e era interessante porque dessas 30 pessoas, 15 já estavam em licença médica, tá? Só para você ter uma ideia, o tensor que existia no departamento. E quando ele entrou na sala, os computadores eram todos enfileirados, né? Era um U em formato de U, 30 computadores. Conforme ele entrou na sala aquele dia irritado, ele estava muito irritado, os computadores foram desligando conforme ele foi passando. E isso foi até certo ponto engraçado, né? Porque algumas pessoas falam, nossa, que energia. Às vezes as pessoas mais céticas com relação a esse assunto falam, nossa, que energia. Então, por que isso aconteceu? Né? O computador ele é um equipamento físico, material, mas ele é sutil, né? Então a gente tem equipamentos com muita sensibilidade lá, as pecinhas do computador, as placas, as conexões, elas são muito sensíveis. Quando ele entra com aquela energia, ele conseguiu... até interfere na energia física. Isso prova o quão é responsável, né? A gente é responsável da nossa energia com relação às outras pessoas, mas também serve de exemplo. Por quê? Porque a partir daquele momento, algumas pessoas souberam entender que não precisava ter medo, porque o medo só ia fazer o que fez no computador, né? Só ia danificar a saúde das pessoas, só ia danificar a saúde deles, né? As pessoas que notaram. Então elas começaram a se policiar um pouco mais. Elas não aceitavam tudo, elas sabiam delimitar, elas sabiam às vezes exigir. Elas, quando ele começava a gritar com as pessoas, elas, 1 minuto, vou sair da sala, quando você estiver mais calmo, você conversa comigo. E isso foi acontecendo, só para não me estender muito, isso foi acontecendo de tal forma que depois de um tempo começou-se a mudar o padrão energético daquele departamento. Automaticamente, depois de um tempo, ele foi demitido. Né? Então, é muito interessante porque as pessoas mudaram internamente e proporcionaram um padrão energético vibracional mais elevado que fez com que o próprio departamento tirasse ele, né? A própria empresa tirasse ele porque ele estava em desacordo com aquela energia necessária para o trabalho criativo.
Nesse caso, foi bom que a equipe fez isso, que conseguiu fazer uma adaptação, no caso, para o positivo, porque a tendência é a adaptação para aquele negativo, né? Que acaba deslizando para essa energia mais baixa. Inclusive, eu vou colocar aqui, vou falar um pouco, que o fluxo energético no nosso corpo, né? A gente tem esses fluxos de energia o tempo inteiro e essa troca, a gente vai acabar sentindo, quando tem um bloqueio nessa energia da adaptação, culpa, apatia, tristeza. E aí vem aquela famosa tabelinha do Dr. David Hawkins, que eu sempre coloco aqui, vou colocar, deixa eu ver, que está bem ali embaixo da vergonha lá. A culpa, a apatia e a tristeza, certo? A gente vai sentir isso, a gente vai entrar nessa energia consciência. Quando esses fluxos de energia, quando a gente está, e mais ou menos quando a história que você citou, vamos colocar assim, esses funcionários estavam dessa forma. Também com apatia, com tristeza, com culpa. Aí a gente precisa ficar atento para trabalhar essa energia da adaptação. Se a gente estiver atento a isso, primeiro, entender que essa transformação que a gente está propondo aqui nas lives, que é esse planejamento pessoal energético, significa mudar realmente na vida cotidiana, estar atento para essas capacidades, para essas energias que nós temos. São capacidades, são energias, são consciências que a gente consegue passar, atentar e fazer uma transformação para a gente mudar o modo como a gente cuida de nós mesmos. Isso é de muita autorresponsabilidade, de muita autossuficiência. Por isso, a nossa intenção em fazer essas lives. O planejamento pessoal energético, ele traz autossuficiência, traz autogerenciamento. Então, quem está aí assistindo, já manda um aviãozinho, já convida mais gente, porque a gente está começando agora a entrar realmente nessa capacidade da adaptação. É uma capacidade que todos nós temos e estamos olhando, inclusive, o componente energético dessa capacidade de adaptação, que é nossa responsabilidade usar no dia a dia para transformar para melhor a nossa vida e evitarmos sofrimentos. Aí, o que vai acontecer se eu estou na culpa, apatia, tristeza? Eu preciso elevar a minha energia consciência para a aceitação. E como que eu vou aceitar os outros, a vida, a situação como está, mesmo que ela não esteja boa? Mas eu preciso dessa energia consciência para poder dar mais um passo. Se eu não aceito nem a mim mesmo. Por isso, energeticamente aqui, nessa segunda etapa do planejamento pessoal energético, eu preciso olhar como está a minha autoaceitação e como está o meu autoamor. Aí entra o chakra, vou mostrar para vocês aqui, que nós temos esses sistemas, aqui são os chakras, eu já tinha mostrado da outra vez. Agora nós estamos trabalhando esse chakra aqui, tá? Que é o chakra esplênico. E nós trabalhamos o básico da primeira vez e agora vamos trabalhar esse. Veja, ele tem tanto abertura para frente quanto para trás, abertura dorsal, né? Nas nossas costas, na coluna e para frente. Então, nós temos um centro, tanto de vontade, quanto um centro de sentimento, que é o centro da frente. Por que eu tenho que saber isso, né? Qualquer pessoa que está assistindo, por que eu tenho que saber isso? Porque ter conhecimento de que existe um chakra, que é um furacãozinho, puxando a energia do ambiente para dentro do nosso corpo e fazendo circular tudo isso e
emanando para fora também, é vital nesse caso, em todos os casos, mas nesse caso da energia de adaptação, por quê? A parte da frente, ela justamente está ligada ao amor afetivo, ao amor de casal, de relacionamento afetivo, de sentir prazer na vida, nas coisas mais físicas. Aqui está ligado a parte desse fluxo de energético, a qualidade, inclusive, qualidade dos impulsos sexuais. E a parte dorsal está ligada à quantidade dessa vontade, a quantidade de energia para a vida que eu tenho e a inspiração de criar. E o que eu tinha falado do adaptar, né? Junto com a minha aptidão. Se eu estou com esse vórtice, esse chakra, esse vórtice energético funcionando adequadamente, que nem um aspiradorzinho, né? Fazendo fluir a energia de uma forma adequada pelo meu corpo, eu vou ter a inspiração criativa, ou seja, eu vou achar minhas aptidões, eu vou poder caminhar junto, eu vou ter uma qualidade de vida afetiva. E qual é o problema de 90 e poucos % das pessoas? A vida afetiva. Então, essa capacidade de adaptação, ela vai influenciar beneficamente, se você olhar para isso, a sua vida afetiva e a sua capacidade aqui de andar junto com a sua aptidão e de agir no mundo. Num primeiro momento, eu me dimensiono no mundo. Cheguei, agora eu vou caminhar. Como que eu caminho? Aqui, esse é o ponto. Só para vocês verem como é o corpo emocional. Por que tem a ver com jaleco? Tá vendo? E esse aqui é o nosso corpo. Sim, o jaleco, Cris. Ó, nós temos esses corpos energéticos todos que nos acompanham, que são... nós somos, na verdade, uma manifestação dessa energia. Então, a energia, ela vai se densificando, 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 até que chega no nosso corpo físico. Esses corpos energéticos, eles fazem parte de nós. E são todos interligados. E ali, que é muito lindo, esse corpo emocional, que é o segundo corpo energético. Nós estamos falando, o Daniel lida muito aqui com o corpo físico, porque as pessoas estão vivas interagindo aqui. Eu trabalho com o físico, só que eu estou explicando toda a parte energética. Na primeira live eu falei do corpo etérico, que é o primeiro azulzinho. Eu estava lá com o jaleco azul. E agora, não, eu não estava com o jaleco azul. Eu estava com o jaleco do chakra básico, quase vermelho. Um rosa bem forte. E hoje é o do corpo emocional. Por isso que a gente já vai entender por que dessas cores todas. Agora, vou deixar o Daniel falar. Fala. Então, a gente estava falando sobre culpa, né? Sobre culpa, proibição, essas coisas. A gente, desde criança, a gente é acostumado a isso. Né? Então, uma frase assim, quando a gente é adolescente, a gente ouve assim, se você me deixar, eu vou sofrer. Aí você sente culpa, é uma maneira de manipular a pessoa. A gente é condicionado a isso. Outro exemplo, se você não fez a lição de casa, você não vai para a rua brincar ou não vai jogar videogame. Né? Então entra o quê? A proibição. Ou então a autorização. Né? Você só vai poder brincar se você comer todo o brócolis. E existe o reforço, né? Quando você fala assim, você fez do jeito que eu queria, assim que a mamãe gosta, assim que o papai gosta. Tudo isso, a gente é condicionado a ficar num modo de controle desde criança, inibindo a autonomia, né? E permitindo que haja uma
invasão, até certo ponto uma invasão, que sai da educação, já não é educar, né, mas sim você entra no direito de a criança poder perceber o que é certo, o que é errado, que horas, como, se deve, se não deve, o senso crítico, desenvolver o senso crítico. Um outro exemplo é quando a criança está subindo uma escada, né? A mãe, quando a criança é pequena, ela não vai chegar e falar, olha, vai com o pezinho, segura no corrimão, pega no outro, olha para o chão, vê se você está pisando certo, preste atenção. Não, é assim, cuidado, você vai cair. Uhum. Né? Então, o que acontece? Você já está trabalhando a energia dessa criança, a consciência dessa criança, para quando ela for adulta e tiver que tomar decisão, ela precisar de alguém que autorize. Ou dela tomar uma decisão para agradar outro. Olha que coisa maluca. Né? E a gente não percebe isso. E pensando nessa parte que você falou, energeticamente, olha que interessante. Esse chakra esplênico, que eu estou colocando sacro ou esplênico, que a gente chama, que tem a cor laranja, e o nosso corpo emocional, que é aqui ligado a essa energia da adaptação, geralmente ele tem uma imagem simbólica dos nossos 7 aos 14 anos. Aí você fica falando muito desses exemplos da infância, e eu acho bem interessante porque aqui, essa imagem simbólica dos 7 aos 14 anos, que é o nosso segundo setênio, é justamente assim, onde a gente começa a fazer a relação de amizade com os outros, então eu tenho que ter um senso de eu, onde muitas vezes começa a não mais ter autoaceitação, que numa criança até 7 anos ou 8, 9, é mais normal se aceitar porque ela não fez uma relação com outras pessoas que vão olhar, que vão criticar. Aqui vai ter a inveja, vai ter o ciúme. E geralmente, olha que interessante, aqui, essa nossa energia da adaptação, esse chakra sacro ou esplênico e o nosso corpo emocional, eles estão ligados à intuição, ao nosso sexto sentido. E justamente é nessa fase dos 7, 14 anos que a gente é desencorajado a usar isso. E aí já não aconteceu assim, de repente, na vida adulta, de você ter uma intuição, e aí você pensa assim, não, né? Deixa para lá, não, tipo assim, não vira nessa rua. Você não escuta, tem que raciocinar isso tudo, né? Mas vira naquela rua que não era para você virar. E aí, ali acontece alguma coisa, tem um acidente, ou um engarrafamento, enfim. Então, ou seja, quando eu tenho essa intuição que está ligada às emoções diretamente, por isso o corpo emocional, esse nosso corpo energético emocional, uma intuição. O que é uma intuição? É uma informação recebida pura. Ela foi captada e o meu corpo transformou em química e eu senti. Simples. Não passou pelo filtro da minha cabeça, não é do meu pensamento. Ela é pura. Energia chegou no meu campo e se transformou em química para eu sentir. Eu senti. Uau! Depois eu vou raciocinar, eu vou interpretar. Aquilo é uma fração de segundo. Se não estiver ligada, perde. Mas se eu estiver ligada, e em vez de falar, não, deixa para lá, porque se eu falo, não, deixa para lá, já foi para o meu cérebro, que a gente tem preguiça. As pessoas têm preguiça de botar para o cérebro, fazer o cérebro interpretar o que está intuindo e raciocinar sobre isso. E geralmente é nessa faixa que você comentou, de 7, 14, que a gente vai ser muito inibido de olhar para essa intuição, que a gente vai começar a ter vergonha de si, não vai se autoaceitar, não vai se autoamar, porque vai ter muita crítica de pessoas diferentes, que não é a família. Aqui,
a energia bioquímica está ligada aos hormônios. E aqui tem os hormônios que são os hormônios da adolescência, os hormônios masculinos e femininos, que começam a ser produzidos em larga escala para formar o adulto. E aí vai ter um monte de empecilhos nessa parte hormonal, as espinhas, as alterações de humor. Então, é bem interessante que a gente comece a pensar como que a gente está se adaptando e fazer essa analogia com a adolescência, porque muitas vezes, óbvio que não é literal na nossa vida, mas será que eu estou me sentindo excluída, não me aceito pelo que os outros estão falando? Às vezes eu vou ter uma desregulação hormonal como consequência. Então, se alguém tem a desregulação hormonal, pode ser algo relacionado à energia desse chakra esplênico, ao corpo emocional que a gente tem que olhar, sabe? Aqui vai ter a produção do cortisol, vai ter a regulação hídrica do nosso corpo, porque está ligado ao córtex da nossa medula suprarrenal, esse chakra. E aqui eu posso ter, então, muitas vezes, pressão alta, eu posso ter tomar pouca água. Então, eu preciso fazer essa regulação toda, olhar como estão esses hábitos e olhar como estão esses meus sentimentos, essas minhas emoções, para poder entender a minha adaptação à vida. Porque eu posso ter 40 anos, 50 anos e não estar adaptado à vida num sentido. E tá com isso, esse fluxo energético bloqueado, esse fluxo da energia da emoção aqui, desse corpo emocional, com alguns bloqueios. E o que isso vai me causar, então? A culpa, a tristeza, a apatia, a não intuição. E eu vou ficar nesse círculo vicioso. E aí isso vai gerar um problema hormonal, porque eu já sou adulta, eu não posso mais não ter, eu tenho que produzir direito. Vai gerar um desequilíbrio hídrico. E aí eu vou ficar irritada. E aí eu vou ter problemas de pele. Bom, então aí desencadeia um monte de coisas, né? Que agora eu estou começando a ir para frente aqui. Mas vamos lá. Legal. O que é interessante, Júlia, aqui a Daniele Silvério Soares. Nossa, que interessante, muito esclarecedor. Realmente, essa colocação foi muito legal, Júlia. Quando você pegou essa faixa, né, desse segundo setênio, eu aproveito para fazer o link sobre o terceiro setênio, né, dos 14 aos 21. E aí fazer um pensamento, né, de quem criou as drogas, né, estava tentando fazer o quê? Então, quando eu falo droga, é lícita e ilícita, né? É justamente pegar e inibir essa captação intuitiva, né, e sensitiva, esse estado de vigilância, de atenção que você está colocando, para que ela seja altamente manipulada por algo, né? Então, quando você usa a droga, quando seu filho, ou quando adolescente, ou uma pessoa, um jovem adulto, ou até mais velho, usa a droga, ele está inibindo a capacidade perceptiva sobre as situações. E a dependência dessa droga, às vezes, não só física, mas emocional, né? Porque toda a bioquímica do corpo está trabalhando para depender daquele estado de satisfação momentâneo, então aquilo fica condicionado. Isso faz com que as pessoas fiquem emocionalmente dependentes daquela sensação de prazer. E automaticamente elas vão fazer o quê? Elas vão querer ser participativas num grupo, seja o grupo dos drogados, seja o grupo das pessoas que saem à noite para encher a cara. Então, são situações de pertencimento e que está vinculado com essa sensação, essa emoção de fazer parte de um grupo, juntamente com o estado de manipulação por um agente externo, que é a droga, e aí você fica o quê? Extremamente dependente de duas situações. Se você não usa, você está fora, você é careta, você não pertence ao grupo. E se você
não percebe, vai levando, aumentando, né, o uso das drogas, vai aumentando, usando cada vez mais forte, e aí vira um círculo, né, que você nunca sai disso. Então, quantas pessoas adultas ainda usam, né, ainda fumam baseado, porque tem essa carência interna, que, na verdade, se você olhar como ser humano, você tem que ser feliz independente de qualquer situação. A tua energia, o teu centramento, ele tem que ser uma energia de dentro para fora, em que você se sente equilibrado, que você não depende, às vezes, não só física, mas emocional, né? Porque toda a bioquímica do corpo está trabalhando para depender daquele estado de satisfação momentâneo, então aquilo fica condicionado. Isso faz com que as pessoas fiquem emocionalmente dependentes daquela sensação de prazer. E automaticamente elas vão fazer o quê? Elas vão querer ser participativas num grupo, seja o grupo dos drogados, seja o grupo das pessoas que saem à noite para encher a cara. Então, são situações de pertencimento e que está vinculado com essa sensação, essa emoção de fazer parte de um grupo, juntamente com o estado de manipulação por um agente externo, que é a droga, e aí você fica o quê? Extremamente dependente de duas situações. Se você não usa, você está fora, você é careta, você não pertence ao grupo. E se você não percebe, vai elevando, aumentando, né, o uso das drogas, vai aumentando, usando cada vez mais forte, e aí vira um círculo, né, que você nunca sai disso. Então, quantas pessoas adultas ainda usam, né, ainda fumam baseado, porque tem essa carência interna, que, na verdade, se você olhar como ser humano, você tem que ser feliz independente de qualquer situação. A tua energia, o teu centramento, ele tem que ser uma energia de dentro para fora, em que você se sente equilibrado, que você não dependa de participar de grupos. Você pode até participar de um grupo familiar, de uma igreja, de um time de futebol, não há problema, faz parte. Mas você não fica dependente disso, né? E mais ainda nessa faixa etária, se vem o convite de participar de um grupinho que não é tão legal, essa captação sensitiva e perceptiva nos jovens faz com que eles sintam que não faz parte daquilo que eles querem para a vida. Porque uma vez que você entra, é muito fácil você se seduzir pelas sensações, pelos prazeres momentâneos. Então, a gente trabalha muito com o público adulto, né, Júlia? Mas foi interessantíssimo você colocar dessa forma, que deu a possibilidade, acho que nem estava programado a gente falar isso, mas deu a possibilidade de a gente esclarecer um pouco da atenção, desse estado de vigilância e de coerência com a vida, em que as pessoas podem estar atentas quando algo, ou algum convite, ou algum grupo tenta invadir, né, o espaço da gente, a gente sabe dizer, não, eu não quero isso, eu não preciso disso, eu tenho outra forma de pensar e de agir, eu vou respeitar isso em mim. É bem legal, colocando de novo a imagem aqui para as pessoas verem, né, do corpo emocional, porque que ele é todo colorido, então ele tem todas as cores do arco-íris, dos 7 chakras, e essas cores, elas ficam flutuando, elas são macias, né? Vamos dizer assim, como se a gente pudesse imaginar o algodãozinho aqui flutuando, sei lá, enfim, só para ficar mais lúdico. Mas elas dependem da confusão ou da clareza dos nossos sentimentos. Então, quanto mais as emoções são limpas, mesmo uma raiva, mas eu sinto ela bem clara, ela vai ser mais a cor, mais intensa. E aqueles sentimentos, aquelas coisas que estão confusas em mim, que nem eu sei bem o que é, elas vão ficar mais escuras nesse corpo emocional. Conforme eu vou clareando para mim, conforme eu vou buscando as minhas próprias respostas, ou na mentoria, ou na terapia, ou no floral, enfim, não importa como, eu vou clareando esses sentimentos mais escuros que estão nesse corpo emocional.
E ali você falou essa questão de drogas, justamente nessa faixa etária que a gente falou da adolescência, e é bem interessante por causa da autoaceitação. E essa característica do nosso chakra sacro, dessa energia dessa região, ela traz uma característica de, vamos dizer assim, introversão. Eu vou ser mais introvertida, estou começando a ir para o mundo. A partir dali, eu vou trabalhar a minha capacidade de expressão, que inclusive a gente vai fazer na próxima live, que é a comunicação, a interação. Então, veja, eu me dimensiono, ou seja, eu tomo um tamanho, aí eu me adapto. Como que eu faço a adaptação no mundo a partir do meu eu, com autoconfiança nesse eu? E ali, depois, eu dou o passo para essa interação e para essa comunicação. Mas para que eu tenha essa interação e essa comunicação, eu preciso ter esse meu eu. E esse eu agora, ele tem tanto uma parte física aqui, quanto energética, emocional, fluindo, e todas as emoções, como eu sempre explico, assim, a emoção em si, ela é a bioquímica. Bioquímica é igual a emoção. Toda emoção ela é uma bioquímica e ela vai gerar no nosso corpo físico uma resposta, que daí a gente dá um nome de sentimento. Então, se você está colocando uma questão até de buscar externamente uma aceitação, externamente eu estou buscando uma droga para buscar aceitação, ali está um desequilíbrio, porque eu estou querendo substituir bioquimicamente um comportamento que precisa partir de mim. Então, como que está, né, na sua vida, quem está assistindo a gente, como que está a nossa capacidade, a sua capacidade de adaptação para o novo? Assim como um adolescente tem que se adaptar com um corpo cheio de hormônios para o novo, que é o adulto. Como que é essa adaptação? Como é que foi a tua adolescência, né? Lembra disso? Como que foi essa adolescência? Como que foi se adaptar com esses hormônios para a vida adulta? E traz isso para a vida de hoje. Como que está a sua capacidade de adaptação? Aí observar essas questões físicas, se tem culpa, se tem apatia, se tem tristeza, se tem muita introversão. Como que está a tua energia criativa? Como que está a qualidade e a quantidade do impulso energético da sexualidade? Porque pode estar fluindo mais a parte frontal do sentimento ou mais a parte da vontade. Pode ter mais quantidade, menos qualidade, ou mais qualidade, menos quantidade. E as coisas precisam estar em equilíbrio. Como que está a região renal, quadril, suprarrenal? O físico ele pode responder coisas emocionais que precisam ser vistas. Por isso que estamos abrangendo dessa forma. A tua capacidade de adaptação, ela pode, a capacidade ou não, ou como está essa dificuldade ou não, esse fluxo bloqueado ou não, pode causar algo no físico. Problemas nos quadris, órgãos reprodutores. Então, a dificuldade de hormônios, desregulação hormonal, hídrica. Então, se já tem alguma coisa assim no físico, será que não é hora de parar e olhar mais? E a tua intuição? E a tua capacidade adaptativa? E a tua autoaceitação? E o teu autoamor? Como que está isso? Porque aí a gente pode cavocar mais nessa parte que o corpo só mostra, tá? Eu queria... Júlia, fala. Pode falar. Não, temos tempo ainda. Eu queria só pegar esse gancho dessa somatização, né, que você está falando da parte química, que na mentoria a gente trabalha com os jogos condicionados que a gente fala, né? Então, jogo de poder, por exemplo, quando você quer ter essa competição com alguém, né? Por exemplo, você quer competir, você está lá, quer competir, quer provar no trabalho que você é melhor. Perceba se você está tendo esse comportamento
se você está somatizando dores de cabeça frequente, né? O jogo de poder é um tipo. Nós temos o jogo de direito, né? Se o fulano tem, eu também tenho direito a ter. Se ele recebeu uma promoção, eu também tenho, porque injustiça, não sei o quê. Começa essa coisa, perceba, né, que isso pode, a médio e longo prazo, gerar problemas cardíacos. Se você tem o jogo de hierarquia, por exemplo, né, que você quer mandar, mas não consegue. Né? Você tem lá um cargo de chefia, você quer mandar no teu funcionário, mas não consegue porque tem subordinação. Perceba a frequência de problemas digestivos, né? Gastrite, dor de barriga. E se você tem um quarto tipo de jogo, né? Que é um jogo relacional, ou seja, você depende de alguém para ser feliz, se você não está tendo problemas frequentes na parte sexual, na parte genital. Né? Então, essas são algumas pontuações que a gente faz nos atendimentos de mentoria, que eu achei interessante pegar esse gancho que você falou para acrescentar essa informação. Uhum. O corpo físico pode revelar alguns caminhos e por isso é tão importante que eu falo sempre assim, para os médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas, consteladores, entenderem de comunicação energética. Porque a comunicação energética, a ciência da comunicação energética, essa bioquímica das emoções, ela é um olhar amplo para qualquer profissional que ajuda pessoas. Porque a pessoa consegue, com toda a sua técnica, com tudo que já aprendeu, que já conhece, que faz bem para o seu cliente, olhar mais ainda o que aquela energia está dizendo, o que aquela energia está mostrando, porque a energia mostra tudo e vai mostrar pela emoção, principalmente pela emoção de quem atende, né? Porque se o teu cliente ele consegue achar uma saída, ele vai achar uma saída, ele não vai te procurar, ele te procura porque ele precisa de uma saída, seja física, emocional, espiritual, energética, depende do trabalho que a pessoa faz. Então, para o profissional que cuida, que ajuda pessoas, é fundamental entender de energia. Porque quanto mais perceptivo esse profissional for, mais informações ele capta. Porque as informações estão claríssimas. O campo energético ele é claríssimo. Quanto mais você estuda ele, mais claro ele fica para você. Quanto mais perceptivo desse campo você é com o conhecimento dele, mais informações você tem e usa melhor a tua profissão. E você até é um exemplo disso, né, Dani? Você é um mentor, você atende pessoas, você é muito sensitivo e você não usa só a teoria, a tua teoria, as tuas formações em mentoria, em coaching, em design, em criatividade, em cores, sei lá como é que é o nome das coisas, todas que você fez, porque eu nem sei todos os teus cursos, os nomes difíceis que são. Então, de técnica, de conhecimento, você está muito preparado. E une com a sensibilidade, você capta coisas que eu sei, né, que certamente são muito úteis, porque você vai no ponto da pessoa, porque você captou pela energia, mas porque você tem esse entendimento, né? Foi uma das coisas que nos atraiu, né? Porque você entendia também de energia. Quando a gente se conheceu. Esse sentimento, né? Essa capacidade que todos nós temos, uns mais desenvolvidos, outros menos, né? Essa captação nada mais é do que você ser um profissional preparado para conseguir perceber a energia da outra pessoa. Né? Então você sente essa energia. As pessoas confundem, mas isso é um dom mediúnico, isso já entra num campo esotérico. Não, não tem nada a ver. Não é. Isso é um preparo que você tem, além do teu conhecimento, de experiência de vida, das tuas formações, mas também de uma capacidade que é intuitiva, né? Intuitiva emocional. Então nós, né, Júlia, somos profissionais preparados para perceber tudo isso e fazer com que o cliente sinta o ponto de dor para poder
tratar isso. Sim. Então, isso é muito legal você ter colocado. Me fala um pouco, já que a gente está falando disso, do teu curso Proteção e Defesa Energética, já que o assunto tem todo a ver, né? Onde a gente pode encontrar esse maravilhoso curso? Não só esse curso, mas várias outras fontes que a gente coloca aqui no Conecta Ajuda e na nossa empresa, né, que é o nosso Centro de Instrução em Ciência e Tecnologia para Desenvolvimento de Pessoas. Nós trabalhamos com isso para orientar profissionais, orientar pessoas, obviamente, com os nossos atendimentos, mas também profissionais que ajudam pessoas para que esses profissionais possam ajudar a partir dessa visão energética e científica, né? E serem perceptivos. E o curso Proteção e Defesa Energética é um curso que serve para pessoas, mesmo que não ajudem pessoas, e também para profissionais que ajudam pessoas a trabalharem as questões defensivas que a gente usa e que se refletem no nosso dia a dia, a gente usa energeticamente e se refletem nas nossas relações, como dificuldades de relacionamentos, pessoas agressivas, pessoas que escapam, que não querem saber, pessoas muito rígidas, enfim. São características defensivas energéticas e precisamos olhar amplo para a energia que está emocional ali acontecendo, porque ela se materializa na bioquímica. Essa energia defensiva, ela se materializa na bioquímica, ou seja, se materializa na ação que a pessoa tem. E aí tem uma dificuldade em adaptação, porque com aquele gênio difícil, com aquela tal característica, ou não consigo me expressar no mundo, ou seja, dessa forma, como que eu vou me adaptar às coisas? Então, eu posso olhar para mim, esse curso ele mostra como eu olho para as minhas defesas, que defesas que eu tenho, porque às vezes, quando a pessoa faz o curso, ela nem sabe que ela tem, né? Ela só acha que é o outro. Mas o feedback que eu tenho dos meus alunos é assim, nossa, isso é um manual que todo mundo antes de casar tinha que ter. Porque a gente vê sempre no outro, dos nossos ex-namorados, relacionamentos, aquele perfil, aquela defesa. Mas daí a gente vai conhecer a gente também. Como que eu posso lidar com a minha defesa energeticamente e mudar, assim, a bioquímica da minha emoção. E como que eu posso lidar com as defesas do meu companheiro, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, com quem eu convivo, e como é que eu posso ajudar meu cliente a lidar com essas defesas e transformar as emoções dele no dia a dia. Veja, se ele consegue compreender isso e modificar o motivo que causou essa defesa, ele mudou a bioquímica e ele mudou a vida. Ele muda o que circula nele. Então, lá no link da bio do Instagram, tem informações sobre o curso Proteção e Defesa Energética e também no site bioquimicadesemoções.com.br. E a gente já passou 1 minuto, eu ainda queria ter feito um exercício, mas vou fazer um resumo. Quer falar, Dani? Só para a gente se despedir aqui. Só quem tiver interesse, né, no curso da Júlia ou no meu curso também, que é Criação de Identidade Profissional, Ativação de Talentos, é só entrar no site conectaajuda.com. Lá tem todo o nosso material, cursos produzidos 100% por nós, que vocês vão poder ter acesso a esses conteúdos que abordam tanto a parte da Júlia quanto a minha parte e de outros profissionais que ajudam pessoas. Pode ir, Júlia. Sim, eu quero fazer uma finalização, um resumo, agradecer a Helena, mandou oi. Oi, Helena. A Cris disse aqui, Dani, muito claro e objetivo. Sim, esse é um dos elogios que o Dani sempre recebe, que ele é muito claro e objetivo. E ele trabalha, sim, com a capacidade perceptiva energética bem desenvolvida e utiliza disso para ser claro e objetivo. Então, profissionais que estão assistindo, olhem lá o curso para que vocês também desenvolvam a sua capacidade perceptiva e captem da energia informações que mudam a bioquímica do seu cliente. Vamos resumir? Oi, Doni, muita gratidão também. O Doni sempre faz perguntas, participa, obrigada. Dana entrou agora, já estamos acabando. Dana, pega o resumo aí que eu vou falar, tá? Vamos lá. Eu fiz uns tópicos aqui
da minha parte, tá, Dani? Do que eu tinha que falar dessa capacidade energética da adaptação, da energia da adaptação. Então, relembrar a nossa hierarquia, ou seja, o nosso lugar no mundo. Se você nasceu, você pode estar aqui, ponto. Esteja, ocupe um lugar. E se permita ser singular. Ninguém vai ser igual a ninguém. Somos únicos. Na singularidade, podemos ocupar um espaço. Se não existisse uma pessoa das que existem, a coisa já seria diferente. Então, ela é como é porque existem as pessoas que existem, que ocupam esse espaço em determinado tempo. Assim é o todo. E é pela soma da singularidade, que esse todo é o todo. Então, pertence. Essa é uma adaptação, a hierarquia, tá? Essa é uma capacidade adaptativa. Aí vem o que o Dani falou, do curso dele, a adaptação, a aptidão, usar a aptidão. Quais são suas aptidões? Dá para descobrir no curso de talentos que ele tem, para a gente olhar nossas aptidões e colocar em prática, ou seja, ir junto com a aptidão. Autoconfiança. Quem é que deu suporte para você quando você teve que aguentar um trabalho mais difícil, ou, enfim, quando você teve que começar alguma coisa, quando você venceu alguma etapa? Só pensa bem, quem? Foi você mesmo. Pode ter tido apoio de fora, mas se você passou pelo que você passou, foi você mesmo, então tem dentro de você um eu amoroso e confiante. Auto-amor, autoconfiança, o seu lugar no mundo e com que quantidade, com que qualidade você dá e recebe. Está aberto para receber e com que qualidade e com que quantidade você dá também. Então, estar junto com a tua aptidão e a tua intuição, e aí falamos em água, esse chakra, ele rege a água do nosso corpo, e o nosso corpo emocional, as emoções estão muito ligadas à água, o elemento desse chakra esplênico também é água. Então, vem banho de mar, banho de cachoeira, banho de chuva, para dar aquela limpada e vamos lá imaginar luz laranja. Eu ia fazer um exercício, não vai dar tempo. Imaginar luz... Júlia, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente ficou com essa conexão um pouquinho ruim lá no começo. E também a gente vai disponibilizar esse material, né? No Quer continuar? Eba, vamos. Bora. As pessoas estão entrando, vamos continuar. Então tá, vamos continuar mais um pouquinho, que daí eu não preciso falar tudo, estamos correndo. Então vamos lá, vamos ficar mais um pouco. Dana que chegou, teve sorte, Dana. Então, estamos finalizando, mas vamos ficar mais um pouquinho. Então vamos lá. Aí eu vou poder fazer o exercício assim. É legal pensar na água, se você vai querer energizar essa questão ativar essa capacidade da energia da adaptação, os banhos de cachoeira, banho de mar, banho de chuva, tá? Para trabalhar essa conexão com a água, que é o elemento que rege esse chakra esplênico, que faz toda essa movimentação energética no nosso corpo. Tomar bastante água e a questão da luz laranja, porque essa cor aqui você vai poder até explicar talvez um pouco melhor, mas não precisa também explicar tanto que para não ser tão técnico. As cores, elas têm como chama? Uma onda, né? Vibracional. Ela tem a onda... Uma medida, não queria falar frequência, eu queria falar a medida. Elas têm uma medida... mas é frequência, né? Uhum. Então, tem o vermelho, do espectro vai do... Tanto que a gente tem o nosso olho visível e enxerga essas cores. Do infravermelho ao ultravioleta, a gente consegue ver, fora isso, a gente não vê. Sobre os chakras, sabe que ali o básico é vermelho e o esplênico que a gente está falando agora é o laranja, tá? Por quê? Porque ele absorve esse espectro, essa era a palavra que eu queria. Esse espectro do ambiente, essa frequência, esse espectro laranja, é absorvido. O outro chakra absorve outra energia, outro espectro, outra frequência. Então, quem quiser trabalhar essa energia de adaptação, que precisa trabalhar essa questão de aceitação, de autoamor, ou a culpa, enfim, pode pensar na cor laranja e mentalizar
essa cor. Por exemplo, um exercício legal. Você pode imaginar, fechar teus olhos e imaginar, fazer assim, tipo uma chuvinha com as mãos, e imaginar que você está jogando chuvinha laranja em cima de você. E nessa imaginação, você vai preenchendo todo o teu corpo. Assim, você chega num equilíbrio desse fluxo energético do chakra esplênico. E pode também pegar um copo de vidro laranja, colocar água, deixar na luz solar, mesmo que não tenha sol, mesmo que tenha nuvens, essa água vai ser energizada pelos raios solares, que a gente sabe que eles passam mesmo pelas nuvens, esses raios ultravioleta, e vão energizar, solarizar a água. E isso vai ajudar na tua energia da adaptação. Então, eu vou fazer o exercício. Se você quer falar mais alguma coisa relacionada a isso? Sim. Não, eu queria só fazer um comentário do cristal, né? O cristal, ele tem todas as cores, por isso que as pessoas usam o cristal como uma maneira de tratamento terapêutico. Então, ele possui todas as cores. Se você colocar um cristal no sol, você vai perceber as nuances do arco-íris, né? Então, isso é interessantíssimo a gente avaliar, porque o cristal tem toda essa parte de tratamento energético que é também relacionado com as cores, relacionadas com chakras, então é bem interessante isso. Sim, quem trabalha com pedras também, e tem as próprias pedras que têm essa cor, né? Alaranjado, citrino, por exemplo. É uma pedra que é boa para trabalhar. Eu não entendo muito de pedras, né? Para dizer outras pedras, mas eu sei que quem entende disso pode utilizar nas suas terapias também. Então, vamos lá. Eu vou convidar vocês para fecharem os olhos. Eu vou fazer um exercício que vai trabalhar a nossa autoconfiança e autoamor. Então, fecha os olhos, respira fundo. E você vai se dividir em dois aspectos. O aspecto A e o aspecto B. Como se você fosse dois de você, o A e o B. O A é o aspecto sadio de você. É o aspecto compassivo, é caloroso, é amoroso. É como um amigo de verdade, que realmente quer estar ao seu lado, atento e aberto em relação a você, incapaz de julgá-lo apesar dos seus erros e falhas. O B é o aspecto que foi ferido, que se sente incompreendido, frustrado, amargurado, irritado, doente, que talvez tenha sido tratado injustamente ou maltratado de algum modo quando criança, que sofreu nos relacionamentos ou que foi socialmente injustiçado. Agora, ao inspirar, imagine que A abre o seu coração por completo e de modo cálido, cordial e compassivo, aceita e abraça B com todos os seus sofrimentos, negatividades e dor. Tocado por isso, B abre seu coração e toda dor e sofrimento se desvanecem nesse abraço de compaixão. Ao expirar, imagine A enviando para B todo o seu amor curativo. Calor, confiança, conforto, firmeza, felicidade e alegria. Sinta agora como você fica e lentamente vai abrindo os olhos. Daí quem fez o exercício pode contar como que se sentiu e dizer que ele se chama Tonglen, é um exercício muito bom para praticar, para autoaceitação e autoamor. Lembrar que tem esse eu confiante e amoroso que te ajudou nas horas difíceis e resgatar isso para a gente trazer essa nossa capacidade de adaptação, né, Dani? Esse era meu recado. Que ótimo. A gente
tem também na mentoria uma forma, né, de como a gente pode, através das posturas, ter melhor essa capacidade de se adaptar. Né? Então, a primeira coisa é estabelecer quais são os seus critérios. Né? Então, o que eu acredito dentro dos meus valores, o que eu acredito como sendo minha forma de conduzir a vida, né? Também a gente tem que assumir as suas opções, as nossas opções, né? Então, a partir do momento que eu estabeleço quais são as minhas verdades, eu tenho que assumir isso. E o terceiro ponto, exercitar constantemente essa nova postura, né? Porque a gente é tentado o tempo todo a mudar, a seguir, a fazer parte de grupos, a ser influenciado pelas mídias, a ser influenciado pela moda, a ser influenciado pela publicidade. Então a gente tem que ter o quê? Uma maneira de entender o que é a nossa verdade, seguir em frente, sem permitir cair nessa malha de manipulação que existe. A gente começa a perceber que aí a gente começa a ter mais autonomia, começa a se livrar de culpa, de vitimização, de necessidade de aprovação, de pertencer a algo, né? Existe uma única verdade: nós nascemos, entre aspas, só e vamos morrer só. Né? E singulares, né? E únicos. Singulares, né? Então, não há, você não vai levar nada daqui, você não vai levar os grupos, não vai levar as pessoas, você vai levar a tua verdade interna quando você partir para um outro plano, vamos dizer assim. Então, essa verdade interna é o teu GPS na vida que vai te direcionar para o melhor caminho dos teus aprendizados e da tua evolução pessoal. Exato. O que importa dessa vida é o quanto você consegue evoluir e tendo a habilidade de passar alguns obstáculos de uma maneira íntegra e se manter na sua verdade. Né? Acho que uma das coisas mais tristes que tem é você chegar no fim da vida e perceber que você viveu a verdade de outro, ou a verdade de uma instituição, ou a verdade de um emprego, de uma coisa, na verdade é um fragmento da tua vida. Então fica aqui um recado bem importante para todos. E vivendo essa verdade, com certeza você vai conseguir fazer essa adaptação e vai ter saúde física. Fluindo, energia, né? A energia vai fluir, vai fazer as emoções serem adequadas, a bioquímica ser adequada e o corpo vai ter saúde. Eu vou agradecer aqui também, Matheus. Ô, Matheus, quanto tempo, meu Deus. Excelente, ele disse. Rô, Deschamps colocou ótimo, a Letícia, muito bom. A Marlene agradeceu, disse que foi muito bom também o exercício. Podem repetir, podem fazer para trazer essa autoconfiança, autoamor e gerar essa capacidade, essa energia de adaptação que é extremamente necessária e que só depende da gente fazer essa transformação no dia a dia. Como o Daniel falou, conseguindo olhar para a sua verdade, para a sua singularidade, sentindo que você tem esse lugar, essa hierarquia aqui, né, esse lugar no mundo, e fazer essa transformação, ela ser realidade. Depende de cada um. E a nossa intenção é trazer essa autossuficiência para vocês. Ana Maria, muito obrigada também. Um recado, né, só para a gente complementar, é assim, nós todos, acho que o mundo inteiro está passando por uma situação complicadíssima, né? Uhum. Então, usar essa capacidade é perceber assim, existem pontos negativos, claro, mas nós temos a força de superar isso. Vai sair arranhado? Com certeza. Mas nós temos a condição de sairmos mais forte disso. Sim. Então, qual que é a transformação? Depois que tudo isso, de certa forma, normalizar, os problemas que nós achávamos que eram problemas graves, talvez não sejam mais. Então, a gente vai aprender com o momento, vai aprender com a nova postura, vai aprender a ser mais resiliente e vai ter a possibilidade de fazer nosso papel, ajudando as pessoas a serem melhores com a nossa postura pelo nosso próprio exemplo. Sim. Então, quando a gente
parar para pensar em reclamar, faça o seguinte, perceba o quanto as coisas boas que acontecem hoje na tua vida, né, são importantes, quem é realmente importante, quais são as pessoas que fazem realmente parte do teu círculo de amizades reais. E quando eu falo isso, são amigos, entre aspas, família, tudo, né? Quem realmente faz a tua vida, tua vida ter mais valor, acrescenta na tua vida, e quem não, né? E aí saber até se posicionar para entender essa limitação de algumas pessoas, mas também para você poder selecionar quem vai fazer parte da tua vida. Às vezes as pessoas se prendem anos com gente que não acrescenta em nada, né? Então, saber filtrar isso é importante. Saber dizer quem realmente é bom estar com você. Sim, Pode ir, a pessoa se deixa ser invadido, né? E é usar essa nossa capacidade de adaptação, como dizia Darwin, a nossa seleção natural das nossas melhores aptidões para esses momentos. Olhar nossas melhores aptidões, trazê-las junto, para que a gente possa fazer adaptação às adversidades e às situações que vêm sempre com autoaceitação e autoamor. É isso. Perfeito. Acho que agora terminamos, então. Até daqui 15 dias, pessoal. Daqui 15 dias tem a terceira energia, né, que a gente vai falar da parte de interação. A interação, então, não perca. A gente chamou de comunicação, né? Mas é interagir, comunicar. Vamos trabalhar essa energia. Daqui 15 dias vocês serão avisados. Muito obrigada a participação de todos. Uma boa noite para vocês. Beijo. Tchau, Dani. Tchau, até daqui a pouco. Até. Tchau.